2017 parece ter sido o ano das decepções com os filmes que eram para ser grandes, incríveis e que acabaram se tornando as maiores perdas de tempo. A maioria tinha tudo para dar certo, mas acabaram caindo no mais básico dos erros. Queriam ser mais do que realmente eram ou tentaram emplacar uma franquia. Hoje vamos listar as 10 maiores decepções do cinema em 2017. Para você, qual foi a maior decepção de 2017 até agora? E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. A Grande Muralha. Mercenários europeus em busca de pólvora se encontram em meio a uma batalha sobrenatural na muralha da China. Quando você pensa em Matt Damon, você não espera que ele esteja em um filme ruim, né? Pelos trailers, A Grande Muralha parecia ser maravilhoso, com seus monstros e as cenas de ação excitantes. Você imagina que vai ser, uau, vai ser legal pra caramba. É claro que não vai. Descrito pelos críticos como nada animador e muito menos bom entretenimento, A Grande Muralha teve visuais espetaculares com um mínimo de história ou personagem que fizessem sentido. Lembrando que algumas pessoas podem até gostar do filme, mas o que se viu foi uma tentativa chinesa de agradar o público ocidental e isso não deu muito certo. Esse filme é dirigido pelo mesmo diretor de O Clã das Adagas Voadoras. E como disse um crítico no Rotten Tomatoes, se esse é o futuro do cinema, que Deus nos ajude. A Múmia. Mais uma múmia despertada e quer ressuscitar o deus demônio para que ele domine o mundo ou alguma coisa assim. A Múmia poderia ter sido tão bom, mas não foi. Embora os trailers claramente mostrassem que seria um filme de ação vazio e cinza, e foi exatamente o que aconteceu. O reboot do filme do Brendan Fraser tentou utilizar o carisma do Tom Cruise para reacender a chama que a Universal tanto precisava para ganhar o dinheirinho aquele, copiando o modelo de negócios da Marvel, um universo cinematográfico, só que de monstros. E como já está claro, é um projeto que nasceu mortinho da Silva. O potencial inexplorado da múmia deixou tudo mais desagradável. Ainda por cima, o protagonista é um babaca completo. Nem o Tom Cruise consegue salvar isso. A coadjuvante é incrivelmente inútil e o humor pareceu completamente fora de lugar. Não sabia se seria mais bem-humorado ou se seria de terror ou de ação. E não conseguiu emular nenhuma dessas coisas. E claro, o estúdio disse que o Tom Cruise teve controle demais e aí acabou sendo o que foi. Mas a gente vai tentar de novo aqui com A Noiva do Frankenstein. Piratas do Caribe. Jack está de volta, Will está de volta, mas o protagonista é seu filho Henry, que precisa encontrar o tridente de Poseidon. Quem conhece Piratas do Caribe e gosta da franquia estava muito animado para essa nova aventura. O que o filme se tornou foi pior e a maior decepção dos 5. Uma bagunça cheia de furos, reutilizando piadas e tentando ser emocional e, nossa, errou muito. Reutilizando piadas e momentos que acabaram ficando forçados, o Will não teve quase nada de tempo de tela e os jovens novos protagonistas não chegam nem aos pés da trindade inicial, o que tornou Piratas do Caribe uma piada ambulante foi justamente a possibilidade de ser incrível, matando de novo um personagem importante e ainda criando uma surpresa bem besta. O filme provou que acabaram as ideias para a franquia continuar animadora. Assassin's Creed. Michael Fassbender é Callum, um descendente da Ordem dos Assassinos que revive via memória genética seus dias na Inquisição Espanhola. Filmes baseados em videogames nunca vão funcionar. Parece uma maldição eterna. Dos anos 80 até agora, e Assassin's Creed não foi nada diferente. O filme sofre do mesmo problema. É um caça-níqueis com o objetivo de criar uma franquia inteira que dure décadas. Esse é o desejo dos estúdios de cinema e ano após ano se repete. Assassin's Creed foi cinza, inconsistente, frustrante, chato e sem graça. A adaptação não conseguiu capturar a essência das histórias dos games e muito menos fazer funcionar dentro de um filme, já que seu final parece mesmo metade de um, sendo claramente uma tentativa de preparar o terreno para mais filmes, e isso não funcionou de jeito nenhum. A Torre Negra. Um pistoleiro chamado Roland Deschain percorre o mundo em busca da famosa Torre Negra, prédio mágico que está prestes a desaparecer. Esse ano foi o ano do Stephen King. It, A Coisa, Jogo Perigoso, Nevoeiro, etc. E como não se pode quebrar a tradição, a maioria deles
foi ruim, e A Torre Negra se tornou outra decepção. Embora a fonte original seja rica em detalhes, o filme claramente será esquecido por ser uma produção básica e curta. E Idris Elba não pode salvar tudo, né, minha gente? Mesmo que algumas pessoas tenham se divertido com o filme, nada além do Idris Elba impressiona. E A Torre Negra poderia ter sido tão maravilhoso, que acabou decepcionando porque poderia ser tão mais. Rei Arthur. Desde o primeiro trailer estava claro que o ritmo, as cores e o estilo do filme seria muito desagradável, e eu não errei não. Muita gente, claro, gostou e tal, e diferente da minha opinião, algumas pessoas gostaram. Isso, claro, não foi o suficiente para evitar a maior decepção financeira dessa década. Custando 175 milhões de dólares, Rei Arthur arrecadou um pouco menos de 40 milhões nos Estados Unidos e apenas 109 milhões mundialmente, ficando abaixo do custo de produção. E claro, a culpa pode ter sido do próprio estúdio, que não investiu no marketing correto. Que coisa, não? Valerian e a Cidade de Mil Planetas. Baseada numa HQ francesa chamada de Valerian e Laureline, todas as expectativas estavam altas devido ao visual, à grandeza que prometia e com um pouco de sorte poderia ter se tornado o próximo Avatar. Mas a maior reclamação dos críticos e do público: os protagonistas são uns bosta. Mesmo com a arte maravilhosa, a história ficou de lado e os heróis não têm apelo nenhum. Apesar de não ter ficado tão ruim financeiramente quanto o Rei Arthur, Valerian arrecadou apenas 222 milhões, sendo que havia custado 177. Ainda considerado um fracasso de bilheteria. Ghost in the Shell. O Fantasma do Futuro aqui no Brasil parecia que ia redimir Hollywood em relação às produções japonesas, mas foi apenas o começo. Aliás, o recomeço das decepções com as adaptações americanas. Ghost in the Shell pareceu emular alguns dos momentos mais visualmente deslumbrantes e característicos do anime, colocado aqui e ali no filme. Porém, sem o mesmo significado, o filme tornou-se uma casca vazia e bonita. Você termina achando, gente, cadê o apelo emocional? E a decepção ficou por conta da expectativa de redenção de Hollywood, que não chegou. Death Note. A decepção que começou com Ghost in the Shell se alastrou por Death Note, viu? E nem a Netflix conseguiu salvar esse projeto, que por sinal era da Warner, e a mesma desistiu dele. O filme foi uma vergonha, um ultraje em muitos sentidos. A história foi pífia, sem graça, e aqueles que conseguiram assistir até o final não foram recompensados, pois o desfecho ficou em aberto, confirmando que Hollywood precisa desistir o quanto antes das adaptações de produtos japoneses, porque eles realmente não entendem e não conseguem ser profundos. Meu Deus, não dá. É claro, eu achei que poderia ter sido muito pior. Mas pareceu um negócio de adolescente, sem graça, porque os personagens... velho, que isso? Alien Covenant. A mais esperada continuação de Prometheus, dirigida pelo mestre Ridley Scott, flopou hard. A expectativa para uma grande produção dirigida pelo cara que criou o primeiro filme do Alien, meu Deus do céu, foi um filme grande, gigante, sem graça, sem ponto alto, cujos personagens pareciam que tinham QI menor do que o Forrest Gump. O filme não leva a história da franquia a lugar nenhum, e o final é completamente decepcionante. A qualidade técnica é claro de invejar, mas para os fãs que estavam esperando ver o desfecho do que aconteceu com a Elizabeth Shaw em Prometheus, Alien Covenant foi uma grande perda de tempo. Tão esperado, tão aguardado e... deixou todo mundo na mão. Sim, eu esperava que fosse muito melhor, mas meu senhor, o que é isso? E claro, se você tiver gostado desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e a gente se vê no próximo. Tchau!